encontraba perdido en la oscuridad, en la religión de mis días, hasta que oí de un tal Jesús llamado el Mesías. Sus palabras me quitaron toda la incredulidad, me volví un seguidor suyo, dejé mi vieja vida atrás. Un día mi cuerpo enfermó y ya no lo resistía. Mandé a llamar al maestro con Marta y María, pero Jesús se fue más lejos y llegué al fin de mis días. Me sepultaron dentro de una cueva fría. Después de 4 días oí tu voz diciéndome: sal fuera, Lázaro. Has roto los sellos de mi vida y ahora tengo entendimiento de quién soy. Has liberado mi vida de todos mis complejos y hoy puedo andar en tu libertad. Esclavo tuyo soy, en cadenas de amor. Y hoy me encuentro en la última edad, tu mensaje me ha llamado. He nacido de nuevo, tu palabra me ha resucitado. He salido de toda morgue denominacional por la voz de mando que me llamo a mi libertad. Me liberaste de toda cadena de religión. Hoy puedo ver claro mi predestinación. Tú me has comisionado para redimir, que soy voz de arcángel y Cristo ahora mora en mí. Después de 4 unciones oí tu voz haciéndome entender de dónde vengo y a dónde voy. Has roto los sellos de mi vida y ahora tengo entendimiento de quién soy. Has liberado mi vida de todos mis complejos y hoy puedo andar en tu libertad. Esclavo tuyo soy, en cadenas de amor.
lejos y hoy puedo andar en tu libertad, esclavo tuyo soy, en cadenas de amor, esclavo tuyo soy, en cadenas de amor. Senhor, soberano Deus, em tua presença, ó Pai, estamos, e o desejo do nosso coração é te servir cada dia melhor, Pai. O Senhor nos confiou nesse tempo representá-lo. Que grande coisa, Senhor, tu confiou a nós, Pai. Ó meu Deus, e neste dia, Senhor, quando vamos ouvir como sermos melhores maridos, esposas, Pai, nós nos voltamos ao teu plano, ó Deus, que em todo o tempo o casamento, ó Pai, esteve em seu coração. Por isso somos a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, e o maior livro, o livro dos livros, ele termina com um casamento. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Ó Senhor, nós queremos representá-lo nesta dimensão, ó Pai, termos uma fagulha dos teus atributos, ó Pai, para expressá-los dentro do nosso lar, para com a nossa companheira, a companheira para com o companheiro, Senhor. Ó meu Deus, que o teu Espírito Santo venha a se agradar de nós, Pai. Use teu servo, nosso pastor, ó Deus, para nos instruir, ó Pai, e queremos ser conduzidos, queremos ser exortados, Pai, queremos, ó Deus, ser melhores para ti. Ó meu Deus, e se houver algo, ó Pai, que precisamos mudar, nós queremos aceitar de bom grado, Senhor, para te servir melhor, para bem te representar, ó Pai, para recebermos a tua palavra em totalidade em nossas vidas, Senhor, e que possamos, ó Pai, a cada dia que se passa, nos aproximarmos daquela perfeição que não é nossa, ó Pai, aquela perfeição que é proveniente do Senhor. Que tudo o que podemos fazer, ó Pai, é abrir o espaço e deixar com que o teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, Senhor. Viemos a ti com nossos corações rendidos para ouvir do Senhor. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Aleluia. Amém. Podem tomar assentos. Graças a Deus, agradeço a presença de cada um e algumas coisas que enfrentamos neste mundo moderno, talvez não é que antes não tivesse necessidade, é que as coisas vão tendo, vamos dizer, mais necessidade, devido à vida, à correria, devido também ao perfil de nossa igreja. Temos bastante jovens, casais em formação, com crianças, e todo mundo lutando, né? E a vida é tão difícil, então lutando para melhorar um pouco mais, o conforto melhorar um pouco mais, as finanças melhorar um pouco mais a casa, e se não isso, pelo menos lutar pelo o pão de cada dia, os compromissos de cada mês. Então, é uma correria, é uma pressão, e às vezes isso se torna até estressante, desgastante, e a vida continua, né? A vida continua, e os filhos vão crescendo, e precisa manter as coisas em ordem, em dia, e
cada um tem compromisso, né? Não é que alguém casa e pensa que não tem seus compromissos. Quando se casa, então não tem mais aquele direito de ter a vida que teve quando solteiro. Agora é uma vida a dois, compromissos a dois, e assim por diante. Então, o ano que vem, em fevereiro, dia 15 de fevereiro, vai fazer 40 anos que eu e a irmã Si estamos casados, né? E então eu posso dar aula, né? Só que não, né? Porque a gente vai aprendendo, porque existem as fases da vida. Então, aquele casamento que nós iniciamos lá no dia 15 de fevereiro de 1986, ele ficou para trás. Começamos só nós dois, eu estou falando com um exemplo, né? Que sempre precisamos aprender. E como precisamos? Porque começa os dois, cheio de planos, cheio de vigor, de juventude, e enfrenta os problemas concernentes a essa fase da vida, né? Do casamento. Depois vem os filhos, e daí vem aquela correria, né? E vem o tempo de trabalhar mais para adquirir, e vem o tempo das cabeçadas, né? E tudo mais. Daqui a pouco o tempo vai passando, né? Irmã Mary, irmão Alcindo, né? Vai passando o tempo, daqui a pouco, quando vê, estão somente os dois novamente, e aí onde tem que aprender a viver estas etapas da vida. Então, é sempre uma aprendizagem. E então, eu estou aqui na qualidade de professor, mas também estou para aprender, né? E para vocês, assim, não é tão difícil falar. A pessoa mais difícil que tem para me falar aqui na audiência é a irmã Si, né? Porque ela me conhece, eu conheço ela, então nós também penso que vou fazer um pouquinho de esforço, né? E também procurei estudar um pouco, algumas coisas, e a conclusão que se chega, lendo sobre conhecedores, pessoas que se dedicaram, como Salomão foi aquele grande sábio, né? E ele disse assim: eu me dediquei, eu busquei, eu inquiri, eu observei. E ele começa a falar da vida do trabalhador, da vida do jovem, da vida do ancião, e ele começa a falar, e chega a uma conclusão: tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Aí ele falou, né, sobre essa inclinação e essa sabedoria que Deus lhe deu em falar das coisas da vida, em parábolas, em provérbios, em frases, em conselhos. Daí ele disse assim: também isso é vaidade. Então, quando se vai se inclinar um pouquinho para falar sobre casamento, pelo menos o que se percebe assim, é que é tudo muito simples. Não são coisas difíceis de aprender, tarefas dificílimas de realizar, não, são coisas pequenas e simples do nosso cotidiano, mas que, deixando-as sem fazer, o resultado é funesto. São os fóruns e as advocacias cheio de processos e divórcios, e intrigas, porque falharam no básico, naquilo que deve ser praticado cotidianamente. Então, lembrando do irmão Brana, né, ele disse assim: se você... ele não usa a palavra relaxar, ele usa a palavra, eu esqueço, negligenciar. Se você negligenciar os seus dentes, com o passar do tempo eles vão apodrecer. Se você negligenciar a casa, a limpeza, daqui a pouco ela está com as paredes todas sujas e a sujeira encalacrada e tudo mais. Então, precisa cuidar, precisa do cuidado. Como nós, os irmãos, se negligenciar
o carro, a mecânica, o primeiro barulhinho, aquela batida, daqui a pouco você vai lá e o mecânico, é melhor ele ficar com o teu carro e você ficar sem a dívida para arrumar ele, porque negligenciou uma coisa e aquela coisa gerou outra, não troca a suspensão compromete o rolamento e compromete daqui a pouco o pneu. Ele o meu pneu é novo, mas ele rodou tanto de forma errada que ele se deslocou tudo e daqui a pouco o carro está um barulho só, porque negligenciou uma coisa e outra. O que se deixasse em dia não levaria àquela situação. Também não são coisas que eu vou falar assim, que vão ser descobertas. Não, eu queria tão somente ter a graça de advertir e você reconhecer, é aqui que está o meu problema, o meu elo fraco, aqui está a minha negligência, nisso que eu estou falhando, tanto o marido como a esposa. E se alguém veio aqui, não, agora hoje eu acho que o pastor vai bater nos maridos ou vai bater nas esposas, eu espero não bater em ninguém, né? E que cada um faça a sua avaliação, né? E eu penso que vai ser melhor começar a fazer do que nunca fazer, né? Mas eu penso que vai ser a primeira nessa estação, né, de muitas. Espero ter a liberdade de me reunir outro dia só com os varões, com os irmãos, e falar algumas coisas, né? E também um dia, junto com a irmã Si, me reunir com as irmãs, quem sabe também ouvir um pouco, de alguma forma, né? Não é algo aconselhável, né? Nunca um marido falar da sua esposa para ninguém, e nem a esposa falar do marido. Se falar, fale de bem, nunca de defeitos. Mas nós podemos, quem sabe, elaborar aí um questionáriozinho, né, sem assinatura, sem um nome ou uma folhinha, e que chegue a mim. Então, eu falaria de maneira genérica, né, sem saber que alguém se expôs para fazer uma queixa, uma reclamação. E nós, como Igreja de Cristo, eu tenho uma citação aqui muito, muito, muito contundente. E eu vou fazer a leitura dela. Se eu achar ela aqui, eu acho que eu estava olhando hoje à tarde. Deixa eu ver se eu reencontro ela. Porque, em primeiro lugar, fico um pouco envergonhado por ser pastor e negligenciar. Eu acho que eu achei. Hoje à tarde eu li e talvez eu não estou encontrando. Mas achei muito. Talvez eu procurei em outra busca aqui. Eu vou ler primeiramente um aqui, que é na mensagem Casamento do Cordeiro. O irmão Branda diz assim: outro dia, eu encontrei o irmão, um certo irmão, todos vocês conhecem o irmão Smith, e ele vai à igreja do irmão Koblitz, porque ele gosta muito dele. E ele disse: pastor, sabe de uma coisa? Ele disse, algo acerca da esposa dele. Ele disse, logo que me casei, porque eu quero falar sobre as estações, né? Os períodos, as estações de um casamento. Logo que me casei, disse, eu senti como se eu tivesse cometido um erro. Quem sabe eu poderia ter tido outra, ou seja, eu acho que eu escolhi errado. Então, quando eu casei, eu senti como que se eu tivesse cometido um erro, porque ela era jovem, ou melhor, porque ele era jovem, mas disse, depois que vêm os filhos, então é como que difícil
ficar sem ela. Mudou o conceito, né? Primeiramente, eu acho que eu cometi um erro. Ele era jovem, então... Mas quando veio os filhos, ele pensou, bom, é muito difícil ficar sem ela. Então, quando você tem uns 50 anos, aí ele pensou, eu não consigo viver sem ela. É quando você fica mais velho, ora, você se sente assim. Então, as coisas vão mudando, né? Eu vou tentar achar aquela citação, e se eu achar, eu vou ler. Muito embora eu tinha pensado inicialmente em não ler hoje, e eu achei ela, então eu vou ler, né? Hebreus, capítulo 7, versículo 2. Me envergonho um pouco do que o irmão Brana vai falar aqui, mas antes tarde do que nunca. Às vezes, as mulheres se tornam... o homem vê uma Jezabelzinha toda pintada, vocês sabem. E ele irá ao redor, cairá por ela. Talvez uma boa esposa, então você se chama um cristão, que vergonha. Você precisa de outra dose do altar. Está falando sobre escolhas, né? E algumas de vocês, mulheres, olham ao redor para algum velho rapaz. Isso aqui caberia mais falar para os jovens, mas eu vou colocar aqui. E vocês olham ao redor para algum velho rapaz com seu cabelo liso, com tanto creme nele para te deixar de boca aberta. Então, você... Certa garotinha aqui, não muito tempo atrás, agora isto não é uma piada, porque eu não tenciono contar isso como uma piada. Mas as pessoas sabem que este não é um lugar para piada. Mas uma garotinha aqui, e havia bons garotos aqui, garotos cristãos, há muito tempo atrás, quando eu estava pastoreando aqui. Agora vem o meu envergonhamento. Nós costumávamos ter classe só para jovens homens. E eu falava às jovens mulheres no domingo à tarde sobre sexo e coisas. Então, no domingo seguinte à tarde, falava aos jovens homens e tentava manter aquelas coisas controladas. E certa garotinha começou a sair com certo velho baixinho, aqui no centro da cidade. Fumava cigarros e tinha um cantil em seu bolso. E ele dirigia um carro Roadster. Ele era um carro aberto, assento para duas ou três pessoas. Um assento removível, compartimento de carga na parte de trás. E ele ia ao redor da cidade, eu não podia ver o que ela via naquele garoto. Ele não vinha à igreja. Ele sentava lá fora, apunha na igreja ali fora, e então se sentava lá fora, do lado de fora, em seu carro, e esperava. Não entrava na igreja. E eu disse a ela um dia, ela morava em Nova Albany, e eu disse, eu quero lhe perguntar algo, mocinha. O que no mundo você viu naquele garoto? Eu disse, em primeiro lugar, ele odeia a verdadeira religião que você tem. Ele despreza seu Cristo. Ele nunca faria um esposo para você. E ele te fará infeliz por toda a sua vida. E eu disse, há bons rapazinhos cristãos aqui com os quais você poderia sair. E ali seu papai e mamãe desprezam a ideia de você vai de qualquer maneira e você pensa, eu tenho 16 anos. Ela começou a usar maquiagem e fugir. E a primeira coisa, ela estava em estabelecimento de dança, de beira de estrada. Ela foi para a eternidade agora. Ela morreu, né? Mas então ela ficou aqui, você sabe, que desculpa aquela garota me deu ali atrás, porque ela amava aquele garoto? Ela disse, ele cheira tão bem. Você poderia imaginar aquilo? Se perfumando? Aquilo é um marica, não um homem. Olha, eu disse, irmã, eu preferiria sair com um garoto cristão se tivesse... E ela disse que ele tinha
pés lindos. Ele tem uns pezinhos tão lindos, e ele é tão cheiroso. Eu disse: irmã, se eu tivesse que escolher, eu preferiria um garoto cristão que tivesse pés como cascalho e cheirasse como um gambá, se ele fosse absolutamente um cristão. Verdade. É desculpa. Pezinhos tão lindos e cheira tão bem. O pequeno circulador de estabelecimento de dança de beira de estrada. E finalmente arruinou a vida daquela garota. É uma vergonha. Desonroso. O casamento é nobre, mas deveria ser iniciado com muita oração e reverência. E o amor genuíno por aquela mulher vos ligará para sempre. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. Quando você descer a rua lá, pode ser que ela tenha ficado velha e grisalha, e talvez com rugas, mas aquele mesmo amor que você tinha por ela, quando ela era uma jovem, bela mulher, você ainda o terá. Você pode ficar com os ombros curvados, careca e com a face enrugada e tudo mais, mas ela te amará exatamente como você era quando se punha com ombros largos e cabelos encaracolados. Se isso for realmente Deus, pois você está olhando para o tempo, quando você tiver cruzado o rio além, quando você saltar de volta novamente ao jovem homem e mulher, para viverem juntos para sempre. Aquela é a promessa eterna de Deus. Ele disse que ele faria isso, ele não somente, e nós chegaremos a isso em um minuto, ele jurou que ele faria. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu tenho uma escritura para ler, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler a escritura no livro de Eclesiastes, capítulo 9. E já demos, então, início, à nossa pequena palestra nesta noite. Eclesiastes, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos. Graças a Deus. Eclesiastes 9, versículo 7. Temos aí? Amém? É justamente Salomão falando. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Amém. Querido Deus, entregamos mais uma vez o que temos para falar em tuas mãos. O Senhor venha nos dirigir, Senhor, com mansidão, ó Pai, com o carinho de pai, Senhor, Deus bendito, e possamos sair daqui abençoados por Ti. Estes casais que estão aqui, Senhor, querem Te servir e Te servem, e precisamos de Teus ensinos, Senhor, na hora escura, na hora, Senhor, terrível, na hora da dificuldade, Pai, na hora, Senhor, do mundo de aparências. Nós não queremos ser, Senhor, como uma flor de algum tipo, Senhor, de cabine, mas queremos ser algo resistente, Senhor. Queremos ser um quadro real, não uma pintura, Senhor, como uma cópia que se compra ali na loja, Senhor, de coisas baratas, mas que possamos ser um quadro real, Senhor, pintado por Ti. No nome de Jesus Cristo,
Amém, Senhor. Amém, amém. Assentai-vos. Como já falamos, né? Sobre as fases no casamento. Começam os dois e o sentimento que tem um pelo outro, ele prossegue ali do tempo de namorados, quando existe muito mais aquele sentimento de paixão tão caloroso, tão contagiante, e depois, na primeira fase do casamento, isso prossegue, e nós queremos ver sobre quando acaba este sentimento. Por que acaba? Ele, na verdade, ele é atingido pelos compromissos e por tudo aquilo que um casamento precisa ter. Não somente a paixão e o ciúme desenfreado, e depois vem os filhos, e aquela jovenzinha, ela agora precisa, às vezes, passar uma noite acordada, precisa se ocupar com o médico e com a febre, e com tanta coisa, e aquele jovem que iniciou ali tão, vamos colocar, apaixonado, né? Agora ele precisa trabalhar, e no final do mês talvez tenha o aluguel, e tenha o rancho, e tenha a farmácia, e tem tantas coisas que acompanham uma vida a dois, um casamento. Não somente, né, um encontro nos finais de semana, quando ele visita a casa dos pais dela, e depois, no casamento, descobre, então, que aquele moço tão lindo, né, com aquele sapato tão bonito, ele tem chulé. Vai ter que conviver com o chulé, né? E depois, quando pela manhã ainda não se acordam, né? Não é mais aquela jovenzinha toda penteadinha por ali, então vem a vida real, né? Então eu estou só citando estas coisas para que possamos lembrar de todas as coisas que acompanham um casamento, né? Trabalho, compromissos, dívidas, desemprego e a administração, o dinheiro, e a vida vai passando a vida de compromissos, até que chega lá na frente, e aquele casal que iniciou, parece que foi ontem que começaram, o ano que vem vai fazer 40 anos que nós estamos casados, né? E precisa, então, depois enfrentar, como diz os entendidos, a síndrome do ninho vazio. Ficam os dois, se eles não se prepararam, não sabem mais o que fazer. Não tem mais as crianças, né? Não tem mais os filhos, cada um constituiu um lar e assim por diante. Então, é tudo um aprendizado, uma vivência, e não tem como pausar a vida. Amanhã é domingo, depois da manhã é segunda-feira, e assim por diante. As coisas vão acontecendo. Agora, nem todo sonho, nem todo intento, nem todo plano, nem todo projeto, ele é conquistado nesta vida. Talvez trabalharam e apostaram naquilo e até fizeram o que era correto, mas não se conseguiu a casa que queria, o emprego que queria, e tanta coisa pode acontecer no percurso. Mas um item é obrigatório, que é o amor. O amor, ele sobrevive crises, problemas e todo tipo de situação. O amor, como disse Paulo, né, ele tudo sofre, ele tudo padece, ele é algo essencial, não pode faltar. Mas o que é o amor? O que é esse amor? Esse amor que não pode faltar no casamento. Esse amor não é a paixão, que não consegue trabalhar direito, não consegue dormir direito, não consegue comer direito, não consegue pensar direito. E o mundo começa a girar diferente, mas depois isso precisa ter um certo... isso vai acabar para poder encarar as questões naturais da vida. Então,
para o amor real viver, sobreviver, se fortalecer, precisa ter a consciência que isto é uma fase e depois vem a realidade da vida, a realidade dos fatos, a realidade do dia a dia, que vem, aquele sentimento vem carregado de obrigações, vem carregado de compromissos, tanto de um lado como de outro. E se era só paixão, é como Jesus disse, a casa construída sobre areia, que vai se acabar. Dizem os entendidos que casamentos modernos, eles duram em torno de 2 anos. E daí tudo foi construído sobre paixão, sobre a beleza, sobre tanta coisa, e depois vem as realidades da vida, e aquilo não persiste, aquilo não dura, porque, na verdade, não era amor, era só paixão. Mas o amor verdadeiro, ele vai sobreviver a pressões, porque no tempo da paixão não se assimila bem que daí para continuar amando aquele marido, para continuar amando aquela mulher, aquela esposa, existe os cunhados, existe o sogro, existe a sogra, a família dela, a família dele, e você não vai viver assim num mundo à parte. Precisa viver com tudo isso e ter uma boa administração dentro de tudo isso. Então, estas coisas é que depois causam dificuldade na caminhada. Mas, se nós tivermos realmente um bom entendimento das coisas, é onde Deus vai dar sabedoria em tudo. Então, estamos falando é indispensável o verdadeiro amor. E o que é amor? Alguém pode dizer, eu amo tanto x-salada. Não é esse tipo de amor que vai precisar para o casamento. Eu amo meu irmão. Eu amo meu pai. Eu amo minha mãe. E verdade, você precisa amar. Mas não é esse tipo de amor que vai valer, vai suportar as pancadas e as estações e as dificuldades e as incertezas, inconstâncias e crises no casamento. Como o irmão lá disse para o irmão Brana, ou para o seu pastor. Eu, quando casei, eu pensei que tinha escolhido errado, eu pensei que deveria ter pensado melhor. Aí passaram-se uns anos, vieram os filhos, e eu vi que não, eu precisava muito da minha esposa. Depois que ficamos mais velhos, então eu cheguei a uma conclusão, eu não consigo viver sem ela. Por quê? Aquela vida, imagina, eu e a irmã Si estamos 40 anos fora o tempo de namoro, né? Só de casamento, 40 anos juntos. Olha o tempinho que nós vivemos como solteiro. Então, a minha vida é com ela e ela é comigo. Então, assim é a vida de um casal, porque o problema é que sempre vem devido às diferenças. Na verdade, são 2 mundos que se encontram. Aí que está o encanto da coisa, porque um homem nunca é como uma mulher, e uma mulher nunca é como um homem. Eles vão se encontrar e vão se completarem, e são 2 mundos que se encontram. E lembrando que isto provém do coração de Deus. Imagina o nosso relacionamento como igreja com Deus, que é santo, 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 santo. Mas Ele que estabeleceu isso. E aos olhos de Deus é uma perfeição. Também o casamento, mesmo que são 2 pessoas tão diferentes, constituídas por Deus de maneira diferente. Mas eles se encontram e vão se respeitando, se conhecendo, e nunca aquela mulher vai pensar igual aquele homem, nunca aquele homem vai pensar igual aquela mulher. Eles vão se conhecendo, se completando, se respeitando, e assim vão constituindo algo. E
porque, bom, estamos falando, né? Então, o que é o amor? O amor não é aquela paixão desenfreada, que é como um fogo de palha, né? Que pega fogo rapidinho, mas se não existe aqueles tições como um fogo que se faz, precisa de algo ali para rapidamente pegar fogo, um graveto, alguma coisa, mas depois a constância daquela fogueira vai ser naquele cerne que está ali, naquele tronco que vai queimando, queimando, na linguagem dos antigos, vara à noite, trazendo ali calor, constância, porque aquilo realmente foi algo que pegou fogo e persiste. Mesma coisa em um casamento, precisa persistir aquilo ardendo sempre com o amor. Agora, não é como o amor que alguém tem por seu irmão, por sua irmã, por meu pai, por minha mãe. Este é um amor diferente. É um amor que vai completar a sua vida e construir uma vida, constituir uma família, um lar. E, na maioria das vezes, existe a expectativa, cria-se uma expectativa errada sobre o amor no casamento. Porque, como falamos, este amor, esse sentimento vem carregado de responsabilidades. Então, daqui a pouco, aquela mocinha, aquela menina, daqui a pouco ela está com um filho nos braços, daqui a pouco está com um filho segurando a saia e outro nos braços. E aquele rapaz está trabalhando e ele chega no final do dia cansado e encontra, às vezes, uma esposa no lar também cansada. E aí é onde precisa ter aquele verdadeiro amor, um verdadeiro sentimento que vai além de uma paixão. Vai além de uma paixão que mesmo eles tiveram algo tão incendiário lá no início. Porque eu pergunto para cada um, você ama a Deus? Nós amamos a Deus? Amamos? Amamos a Deus. Por que amamos a Deus? Porque Ele não me deixa sofrer. Às vezes Ele deixa sofrer. Não, amamos a Deus porque Ele dá tudo o que eu quero. Não, às vezes Ele não dá. Amo a Deus porque Ele faz tudo do jeito que eu peço. Não. Às vezes Ele não faz do jeito que nós pedimos ou queremos. Mas nós amamos a Deus. Então, eu tenho aqui falando sobre amor, né? Você acredita que eu estou com calor? Eu vou tirar a jaqueta. Jaqueta é o paletó, né? Eu quero ler aqui na Era de Esmirna, o irmão Branda falando sobre Israel. Porque lá no livro de Malaquias, diz assim: agora o Senhor Deus Todo-Poderoso diz, eu sei, porque ele está se referindo a uma expressão dele nas eras. Eu sei as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua condição. Quer dizer, Deus está conhecendo. Agora, o Senhor Deus Poderoso diz, eu sei, lá está Ele andando no meio do seu povo. Lá está Ele, o sumo pastor do rebanho, porém, Ele retém a perseguição? Ele detém a tribulação? Não, Ele não o faz. Ele simplesmente diz, eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas, como Israel. As pessoas, como Israel, têm dúvida se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se Ele fica de lado e observa seu povo sofrer? E isso é o que eles perguntaram em Malaquias 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel.
pelo ministério de Malaquias: eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você, Israel não podia compreender o amor de Deus. Eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição. Visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Então eu usei essa citação aqui para nós virar um pouquinho o entendimento, dar uma ajustadinha um pouco no foco sobre amor. Agora, o amor entre o casal, eu amo tanto a minha esposa que eu deixo ela fazer o que ela quer. Ela quer tanto isso ou aquilo, vamos dizer, né? Não, porque o amor, ele é carregado de respeito, de cuidado, de confiança, palavras, ações, tempo gasto um com o outro, gestos, toque e relações íntimas. E tantas coisas poderia ser acrescentada. Mas neste amor estão todas essas coisas. Então, o amor real, não aquela paixão que só via a namorada bem prontinha, só via o namorado bem prontinho, daí de repente vão viver. E no amor real tem fio de cabelo, no amor real, como eu falei, tem chulé, no amor real tem a tampa do vaso que nunca é baixada, no amor real tem toalha molhada em cima da mesa ou da cama, no amor real tem gaveta aberta, no amor real tem TPM, tem ronco, tem flatulência, tem tudo isso no amor real, na vida real. Então, por isso eu falei, é preciso conhecer que a paixão ela precisa morrer para que o amor real sobreviva. Caso contrário, não vai sobreviver. Então, somente despertando algumas coisas, né? Como já falei, no amor real, tem a sogra, tem o sogro, tem os cunhados, tem a família dela, tem a família dele. E o amor real, então, tem a família amada. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Então, quando se está conhecendo, né? Tudo é maravilhoso. Os pais dela, os pais dele, tudo é maravilhoso. Depois você vai descobrindo que não era tão maravilhoso assim. Porque todo mundo, né? São famílias, são mundos, são costumes, maneira que foram criados, onde foram criados. E todas essas coisas fazem parte de um casamento e precisam ser bem entendidas dentro deste amor real, verdadeiro. No amor real está o descontrole financeiro do homem. No amor real pode ser que esteja o consumismo dela, e tudo isso vai ter que ser indo, como um caminhão de abóbora, né? Vai se ajeitando conforme os sulavancos vão acontecendo, né? Agora precisa ter um entendimento, essas coisas, porque quando essas coisas surgem, ou um vai conhecer o outro, começa a conhecer o outro e vão aprendendo um com o outro, ou então encaminha o processo do divórcio. É o que é as duas, a encruzilhada, né?
No mundo real, de repente surge a criança, 9 meses, 1 ano, já estão ali, daí com uma criança, e daqui a pouco o marido começa a dizer que a esposa dá mais atenção para os filhos do que para ele. E tanta coisa vai acontecendo nesses dia após dia, que precisa ser convivido, compartilhado e suportando, né? A palavra suportar vem de dar apoio em primeiro lugar. Suportar, dar o apoio. Quando nós ganhamos o Israel, na primeira noite de manhã eu disse assim, que bonzinho, né? Não chorou a noite inteira. Mas eu que dormi a noite inteira igual uma pedra. Diz que ele chorou a noite inteira. Eu não vi nada. Então, mas olha a mudança de vida, né? Aquele choque, mas se existe o amor e a consciência que estão construindo. Olha a oportunidade que Deus deu para 2 seres humanos se encontrarem e construir uma família. Mas, de repente, está sempre olhando na família da mãe, na família do pai, né? Na comida da mãe. O meu pai contava a história do arroz da mamãe, que o camarada casou, e daí, mas o teu arroz está muito bom, mas não está igual ao arroz da mamãe. Aí ele sempre reclamava do arroz da mamãe. Ela colocava tempero, fazia no forno, fazia assim. Não, mas o arroz da mamãe. Aí um dia, sabe de uma coisa? Vou deixar esse arroz queimar, e queimou, e criou um cascão. Daí foi comer o arroz da mamãe. Gostava daquele cascão queimado no fundo, né? Estava aí o segredo. Então, resolvido o problema. Mas, sempre olhando para a casa do pai, para a casa da mãe. Não, a Bíblia diz assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quer dizer, tudo que existe neles, as coisas mais íntimas, serão compartilhadas. E Deus os vê como uma só carne. Foi Paulo que falou, no livro de Hebreus, esse venerado seja entre todos o leito sem mácula. Agora, como que é um leito de um casal sem mácula? Visto que os dois têm uma intimidade de ser como uma só carne. É sem mácula porque é os dois. Não existe sombra ali, não existe interferência. E aquilo diante de Deus é santo, santo, santo e sagrado. Então nós vamos vendo a profundidade dessas coisas. De um casamento, né, de uma construção. Tanto é que é Deus comparando ele e sua igreja. Ele e sua igreja. E é claro que eu não vou entrar nas questões, podemos conversar, né, tantas coisas que são agravos. Se aventurar numa aquisição, numa prestação altíssima, vai comprometer a paz do lar, vai comprometer as noites de sono, vai trazer um problemão, se aquilo pode ser conversado, tratado antes. Mas, mesmo cuidando, pode acontecer. Ou mesmo os dois conversando, pode os dois errarem. Então, não é porque erraram, não é porque tomaram uma decisão errada, não é porque deram um passo errado, não é porque aconteceu alguma coisa que daí o casamento ficou comprometido. Porque enquanto estava tudo bem, estava bom o casamento. Agora veio uma crise. Não, são nas crises que as coisas tendem a ficar mais sólidas. Nas crises, nas dificuldades que se conhece, na dificuldade que se conhece, o valor, as virtudes daquele marido, daquela esposa, que mesmo não tem, mesmo com crise ali, tem só arroz, tem só feijão, tem só uma carninha moída, ou seja o que for, servir aquilo para os filhos e trazer aquilo e não ser uma pessoa que possa lutar. Eu lembro de situações que nós passamos que foi preciso ter bastante fibra, bastante, vamos dizer, garra, né? E em tantos campos, né?
financeiro. E imagina, eu com 30 anos me tornei um pastor com responsabilidades e tudo mais. E certa vez eu fui conversar com um casal, né, que estava em plena guerra, e a irmã começou a jogar tudo na mesa ali, os defeitos do irmão, e o negócio, o tiroteio ficou difícil, eu no meio ali, né? E daqui a pouco ela começou a falar, falou. Daí ele falou assim, casou comigo, sabia que eu não era perfeito. Se quisesse um homem perfeito, então ia casar com um pastor. Aí eu disse, misericórdia, né? Esse era o conceito do irmão, né? Ele não é aqui de Criciúma. E eu nunca esqueci disso, né? Então, imagina. O irmão Brana fala, né? Ele carregou complexos que a irmã Meda não gostava dele, porque ela nunca reclamava dele estar fora. Ele chegava de campanha, deixava os ternos, as camisas, as gravatas, pegava a roupa jeans, a roupa de caça e a mochila e ia para o mato. E ficava um tempo lá e voltava, já tinha outra campanha e tinha agenda de pessoas para conversar com ele. E ele começou a pensar, ela nunca reclamou, acho que ela prefere que eu fique fora. E quando lá na montanha ele ouviu Deus falando para ele, queres caminhar comigo? E a super presença de Deus, porque Deus enche o céu e a terra, mas Deus não é um vento, Deus é um ser. Se alguém procurasse onde está Deus, alguém podia apontar, está vendo aquele homem lá na mata? Deus está lá caminhando com ele. E ele disse assim, era aniversário do nosso casamento e eu comecei a pensar, caminhando com Deus e lembrando de sua esposa. Na mensagem testemunho, parece que ele fala isso. Então, Deus não é ignorante aos teus sentimentos, às tuas preocupações. Deus não é um ser ignorante que está deixando você viver a sua vida aqui, aos trancos e barrancos. Ele está lá no pináculo do trono, do céu. Não. Ele convive. Ele convive, participa e deseja que você fale de suas necessidades com Ele. E, às vezes, nós falhamos tanto nisso. Então, eu parei aqui na minha anotação. No mundo real estão os filhos. De repente, aquele marido está reclamando que está sendo deixado de lado porque a esposa só tem atenção para os filhos. E é algo que é difícil para uma mãe conviver com essas coisas e precisa dar atenção para os filhos, e aquele pai precisa ser pai realmente, né? Cuidando dos filhos e tudo mais. E também no mundo real do amor, de repente a irmã começa a reclamar que o marido só tem atenção para o trabalho. E ele precisa dar atenção para o trabalho, porque ele precisa ganhar o pão de cada dia. Mas, de repente, quando vê o trabalho está ali no sofá, de repente o trabalho está no quarto. E daqui a pouco, né, e eu vou conversar só com os irmãos, e existe a questão hoje do celular, e tanta ocupação, e tanta coisa, de repente a esposa está sendo deixada de lado. A família, o lar, porque outras coisas demasiadamente tomaram o lugar. Então, tem o amor que uma mãe tem para os filhos, é um amor real, verdadeiro e tão próximo do amor de Deus. Quando Deus fosse referir ao seu amor, ele disse assim, pode uma mãe esquecer do filho que ela carregou, mas eu nunca vou me esquecer de vocês. Então Deus se comparou com uma mãe, ele também se comparou com uma mãe que ajunta os seus pintainhos. Sabe que uma galinha morre queimada para proteger seus pintinhos? Deus disse assim, eu quisera ter te ajuntado como uma galinha, porque ele colocou aquele sentimento especial na galinha. Mas é claro que o amor de uma mãe por os filhos é um amor real e verdadeiro, mas é amor de mãe. Não tem como ela projetar o amor de esposa nos filhos. E nem o pai fazer tal coisa, e nem o amor da mãe
E, de repente, a esposa começa a dizer, não, meu marido só tem atenção para a família, para os irmãos, a ocupação dele, o empenho. Não, está errado. Porque, tudo bem, não tem que desprezar a família, deixar o pai em dificuldade, se pode ajudar, ou seja o que for, mas é estranho, né? Uma pessoa deixa os seus vínculos sanguíneos, deixa a sua mãe, deixa o seu pai e se une a uma estranha. E aquela moça se une a um estranho. E o máximo de amor que alguém vai dispensar para uma pessoa é com a esposa, é com o esposo. Porque a Bíblia diz, e deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então, neste mundo, neste universo de tanta dificuldade, de tanta diferença, nesse turbilhão, é que surge o casamento, o amor que vai construir, que vai... Nossas cidades aqui, principalmente no sul, nossas estradas, nossas vilas, elas foram criadas por famílias. Famílias que deixaram a Europa, deixaram a Itália, deixaram a Alemanha e vieram para ter um lugar, para criar seus filhos, para ter uma casa, para ter uma terra, para plantar. E eles trabalharam tanto e se gastaram, e nós viemos aqui, daí tem as nossas estradas, as nossas regiões, começaram com famílias. O pai, a mãe lutando contra feras, contra os que eram os donos da terra, que eram os bugres, e eles lutando com o que tinham, e na rudez que tinham, constituíram famílias que construíram, que até hoje conhecemos, e são lembradas, e começaram assim, como eu, como você, como nós, jovens, e lutando pela vida. Quanta facilidade temos hoje, né? Não temos a rudez que tiveram que enfrentar. Mas também temos as questões e os problemas modernos que eles não tiveram. Ali o irmão Valdir, talvez depois ele vai até assistir a gravação, se tudo correr bem. Eles falam, era ali de Lauro Miller, né? Os seus irmãos, eu não sei quantos irmãos, e então ali está o irmão Juliano, né, que é dos Vieiro, a irmã Suzy, o teu tio, outro dia nós rimos muito, né? Que eles faziam assim, então faziam uma escala, não sei se era dia a dia ou por semana, que era o seguinte, um ficava acordado para fechar o galinheiro, porque os outros iam dormir antes das galinhas. Porque no outro dia, antes do sol nascer, eles estavam na enxada. Hoje, a vida moderna é tudo diferente, né? Por isso temos enfermidades e temos tantas coisas. E temos problemas, situações do estilo de vida fácil, moderno que temos hoje. E precisamos conviver com isso e lidar e nos governar sobre essas coisas, né? Então, prosseguindo aqui, o que temos, eu não vou me estender, mas queremos que estamos olhando algumas coisas, né, com um pouquinho mais de precisão. O que é o que faz parte, o que engloba, né, o que está junto neste verdadeiro amor em um casamento. Neste verdadeiro amor. Como Paulo disse, eu já citei, mas leio aqui agora, ele disse assim, sobre o amor, é claro que está falando do amor em um patamar muito maior, que ele vai citar, depois, acima disso tudo, ele cita o amor de Deus. Ele diz assim, o amor é sofredor. Não, mas eu não quero sofrer. O meu pai nunca me deixou passar esse tipo de necessidade. A minha mãe, não, você não vai comparar. Agora é a sua esposa, é o seu esposo. E você precisa... se alguém casa com um indiano, se alguém casa com um japonês ou uma japonesa,
a pessoa vai ter que se esforçar para compreender a língua dela, a língua dele. Então, dentro de um certo universo, a mesma coisa. Porque famílias têm tradições, têm costumes, a forma que foi criado, e gostos de famílias e peculiaridades pessoais e tudo mais. Então, se você gosta de pastel de carne, e o outro gosta de pastel de banana, mas ambos vão comer pastéis, então, né? Um come pastel de carne e o outro come pastel de banana. Não, ele tem que comer pastel de banana. Não, ele se criou comendo farofa de banana com café preto. Catarina. E assim por diante. Eu estou falando algo muito simples para que você leve para outros terrenos. Não estou falando de coisas desonrosas, desrespeitosas, comprometedoras. Estamos falando de coisas do dia a dia. Amém? Um gosta do azul, o outro gosta do amarelo. Então, pinta a casa de azul e amarelo, né? E coisas assim, e dentro de um terreno de convivência. Agora, quando existe o amor verdadeiro, a pessoa abdica de certas coisas particulares e passa a amar do seu cônjuge, porque sabe que aquilo vai fazer ela feliz, ele feliz, compartilhar as coisas. Aí, então, nós estamos entendendo o amor. Não é que ele tem que agora deixar de gostar do azul. Não, mas eu vou comprar amarelo, porque eu sei que ela gosta muito do amarelo. Não precisa ser o amarelo, né? Vamos colocar outra cor aí, né? Você entende? Não. Eu gosto do azul, tem que ser tudo azul. Não existe amor ali, nenhum sentimento. Por quê? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. Imagina uma disputa ali entre o casal, uma política braba ali de família, ou seja o que for. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. Daqui a pouco, aquele marido, aquela esposa, por amor, não é por pressão, não é por cobrança, por amor, ele está abdicando de gostos e fazendo de outra forma, porque ele sabe que a sua esposa, que o seu esposo ama daquela forma. E, de repente, o outro está fazendo por outro canal. Ambos ficarão satisfeitos. Por quê? Quando você consegue, por amor, genuíno, verdadeiro, puro, santo, agradável, fazer algo que você não gosta. Não gosta de aborrecer, né? Não, quando você consegue fazer algo que não é exatamente o seu gosto, mas você faz com gosto e com prazer, por causa do esposo ou da esposa, você está amando. Seja tantas coisas na vida. Então nós começamos a viver uma vida compartilhada e um para o outro. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E assim ele vem falando, né? Sobre o amor. Então, meus prezados irmãos, irmãs, e essas coisas. Então, quando chega estas situações da vida,
que não pense que porque já faz 20 anos de casado, porque quando os filhos são pequenos existe muito trabalho, muita ocupação, e geralmente não se pensa muito nessas coisas. O negócio é levantar cedo e trabalhar, e roupa para trabalhar, e filho para levar no pronto-socorro, e pega na escola, e busca na escola, e tanta coisa que não, aquilo vai no automático. Mas lá na frente, onde muitos casais, onde os filhos tomam um rumo, de repente aquele casal, já há tantos anos casado, estão pensando em separação, em coisas assim. Por quê? Porque não calcularam bem as coisas. Não tiveram consciência dessas coisas. Então, existe no casamento 2 caminhos, como já falei e repito. A aprendizagem um com o outro, a convivência dentro do amor real, ou como o mundo está fazendo, que é uma das tendências do mundo. Casavam-se e davam-se em casamento. Faz aquele baita casamento, e seja famoso, seja rico, seja o que for, de repente já estão buscando o divórcio. E daqui a pouco já estão buscando outra, buscando o outro, se aventurando. Não deu certo, esse aqui não era o que eu pensava, e de repente busca o outro, daí também não é o que pensava, porque pensa em algo perfeito, realizador, estupendo, e não, a vida é dura, a vida é difícil, mas quando os dois encaram com responsabilidades, e muito mais nós, conhecendo a palavra, então as coisas vão ser diferentes, vão ser estruturadas, e vão persistir e resistir. A aprendizagem no amor. Então, este amor verdadeiro, este amor real, é Deus, em primeiro lugar, a sua palavra. É a família, o irmão Branda colocou assim nessa categoria. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a tua família. Em terceiro lugar, você mesmo. Então as coisas vão ser estabelecidas de maneira diferente. E o amor, o casamento, ele não é como uma propriedade. Você vai lá, compra um terreno, é meu, comprei, paguei, fui no cartório, está aqui o documento, mas se não começa a não pagar o IPTU, daqui a pouco entra na justiça e o juiz toma. Mesmo assim, agora o casamento, não é porque você tem uma certidão de casamento que daí é dono exatamente, né? Não, o amor, o casamento, ele é cultivado, ele é cuidado, ele é regado, como uma planta, precisa ser cuidada, regada. Coloca uma planta lá num vaso, uma planta bonita, bela, não cuida, daqui a pouco ela pode morrer. O amor é cultivado, não é uma planta de plástico. Que coisa bonita é uma planta de plástico, né? Mas aquilo não tem vida nenhuma. Passa um ano, está igual, mas não tem sentimento nenhum, não tem vida nenhuma. O casamento não é uma planta de plástico, é algo real, que, se cuidado, vai florescer, vai crescer, vai frutificar, vai chamar a atenção das pessoas, aquele casal, aquela família, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo com problemas, mas aquilo vai perseverar. E uma coisa que eu estava lendo sobre isso e achei muito importante. Se você comprar hoje está vindo carro elétrico, né? Então, se alguém compra um carro elétrico, não vai querer parar no posto ali. Não, coloca gasolina. A gasolina é um combustível, mas a gasolina não vai funcionar no carro elétrico. Se você tem um carro só a gasolina, vai colocar álcool, vai dar problema. Não, eu comprei um carro a diesel. Então, hoje eu vou colocar gasolina. Gasolina é a melhor que tem, eu vou colocar essa boa gasolina. Não, vai ter que colocar diesel. Então, o marido, a esposa, precisam do combustível certo.
do combustível, do ânimo, do incentivo. E isto, se faltar o combustível no carro, ele vai parar, não adianta, ele não vai não andar mais nem 100 metros, porque faltou o combustível. E muitos casamentos param porque falta o combustível entre o casal. E o combustível, a questão financeira, o dinheiro, o pão sobre a mesa, um vestido novo, a roupa limpa, e todas essas coisas fazem parte. Mas não é só isso que toca um casamento. Existe muita coisa envolvida para trazer combustível para aquilo, passar um mês, 6 meses, um ano, daqui a pouco passou 40 anos. Porque certamente o combustível correto foi usado ali. E precisa conhecer qual é o combustível desse veículo que você adquiriu. Eu uma vez fui dar conselho para um casal, e eu vi eles estavam em dificuldade, alguma reclamação entre eles, né? Aí eu disse assim, seria bom vocês, de vez em quando, dar um passeio, né? Dar um passeio, visitar algum lugar, passar um frio em algum lugar assim, né? Bastante frio, né? Né, irmão Cinto? Daí eu disse, sim, seria bom você dar um passeio. Daí a irmã falou assim, pastor, a última vez que nós fomos passear, ele gastou uns 3 mil reais. Ou seja, não fala em passeio para nós não, disse a irmã. Nós falar em passeio, não vai ter comida para inteirar o mês. Então, o combustível ali não era passeio, porque passeio, a irmã não queria nem que falasse em passeio, porque o irmão era muito gastador, né? Mas, geralmente, é um combustível que ajuda bastante. Eu lembro do pastor Joel, né? Não, mas você não tem dinheiro, vai ali olhar a ponte que o prefeito está fazendo. Vai ali olhar a obra que o governador está fazendo. Olha, vai ser uma estrada aqui. Vai dar uma voltinha em redor da cidade, pelo menos, né? Então, são essas pequenas coisas, né? E dar uma volta na cidade, ver as vitrines, tomar um sorvete, comer uma pizza, visitar um casal amigo. Alguma coisa que para você preferia ficar lá em casa e não sair, mas vai fazer tão bem para o casamento, para o casal, se cansar um pouco, né? Fazer alguma coisa e, bom, vocês se conhecem, né? E às vezes você não tem condições de deixar o tanque cheio, né? Não, mas pelo menos coloca 50 pila. Coloca 50 pila de combustível. Não tem condições de encher o tanque. Mas daqui a pouco o carro vai parar. Vai parar o carro. Não, eu tenho 40 aqui, ó. Coloca 40 de combustível. Opa, já vai dar de fazer bastante coisa, até aparecer mais 40, mais 50. Se der de encher, glória a Deus, né? Só que tem que cuidar do tanque, do combustível. Esse combustível, gastar um pouquinho de dinheiro e dar uma passeada, falar algumas palavras. Que dificuldade de falar alguma palavra, né? E a questão do toque, um abraço, um beijo. Não precisa sempre falar que ela está bonita, mas não é nunca falar. Não é aquele negócio também, né, que tinha um pastor que sempre vinha, apresentava a sua esposa com a mulher mais linda do estado. Eu acho que ela ficava com vergonha. Não precisa dizer isso. Mas tem tanta maneira de falar coisas, né? E de vez em quando a irmã se fala para mim, estava muito bonito. Fala, né? Fala assim. Não vou dizer que é aquela sinceridade, né?
Mas serve. Muito bem. Então, eu lembro que nós estávamos lá em Blumenau, e eu nunca falei isso para ela. E eu comentei que estava com desejo de comer dobradinha, que na verdade é bucho, né? Pois ela não fez um bucho lá no apartamento? É? Olha, eu fiquei tão envaidecido, né? Olha só. Então, assim, você não gosta de bergamota, a irmã não gosta de bergamota, mas o marido ama a bergamota. Vai lá e compra uma bergamota. Esse ano veio bem bonita. Compra a bergamota, ele gosta de bergamota. É um gesto muito pequeno, mas ela está comprando porque sabe que ele gosta, que ela gosta. É um pequeno gesto. Fazer algo que não lhe agrada tanto, mas você está fazendo porque sabe que o outro, a esposa, o esposo gosta. Eu estou falando essas coisas assim, e cada um... Eu outro dia conversando com um casal, né? E a esposa falou assim, eu notei tanto aquilo, né? Ela elogiando ele, assim, que passaram por uma crise, agora estava bem melhor. Não, eu cheguei em casa, ele tinha feito a janta. Eu notei aquilo, sabe? Olha, elogiando a mudança no marido, que chegou em casa, ele tinha feito a janta. Para ela, aquilo foi muito grande. E é grande mesmo, né? Mas é uma coisa, assim, parece ser tão corriqueira, tão simples, tão pequena. Não, às vezes não precisa desabar o mundo, né? Não precisa toda semana estar com um buquê de flores ali. Mas pequenos gestos, pequenas ações que são combustíveis. Não é o tanque cheio, mas coloca 40 aí, 50, e o carro vai rodando. Amém? Agora, veja que eu falei sobre a linguagem, né? Aprender a lidar com o esposo, a lidar com a esposa. Então, é como alguém que casou com um japonês. Não, ele tem o olho puxado, ele come com aqueles palitinhos e muita coisa. E nós viemos de tradições familiares, né? Costumes, maneira que fomos criados. E daí onde precisa um conhecer o outro. Aprender a conhecer o outro, conviver, respeitar. E daqui a pouco, né? Nunca comeu bucho na vida e está gostando de comer bucho, né? Dobradinha. Eu só estou dando pequenos exemplos, né? Eu espero que vocês estão entendendo a linguagem. Há muitas reclamações, pessoas negativas, né? Às vezes tem um que é otimista, e tudo vai dar muito certo, e pega alguém negativo, uma pessoa negativa, sempre para baixo, e sempre... Não, precisa ter um centro, né? Porque uma pessoa que seja amarga e sempre, nunca uma palavra de incentivo, nunca uma palavra de apoio, e também nunca pensando que não, agora vamos comprar o carro que a Volkswagen lançou aí, é o último modelo. Não vai dar certo. Então, sempre dosar essas coisas, né? Porque Salomão que disse essas coisas, ele disse assim, é melhor, ou melhor, ele disse, melhor é morar sozinho num canto de telhado do que, ele falou na qualidade de homem, né? Mas assim, pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Então, se vale para a mulher, vale para o homem também. Ele disse assim, melhor é morar só num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Ele também disse, o gotejar contínuo em dia de chuva e a mulher contenciosa são iguais. Então, às vezes, a cobrança, né? Aquela cobrança do marido, a cobrança da esposa, e quando a pessoa faz desgostoso, porque foi a pressão, a cobrança,
Então, aquilo não é saudável para o casamento. Mas um pedido, um incentivo, uma conversa, um apoio, e nunca cobrar do outro o que você não faz. Nunca cobrar do marido o que você não faz. Ah, ele não é carinhoso. E você é carinhosa? Ah, ela não é carinhosa, não é atenciosa. E você é atencioso? Então, primeiro faça, para depois, talvez, falar alguma coisa, né? E essas coisas são muito importantes. Então, você precisa saber o combustível que precisa, aquilo que é necessário, detectar onde está o problema, a situação, o que é que está causando o dano. Nós temos aqui do lado da igreja, aqui o berçário, tem o meu escritório. Então, isso aqui não faz parte, isso aqui não faz parte da estrutura do prédio. Então, nós fizemos aqui, eu e alguns irmãos, cavamos, colocamos pedra, ou colocamos viga, e depois de construído começou a pender. Sempre afundava para lá. E começava a abrir lá em cima. Resultado, nós tivemos que cavar e cavamos. Colocamos uma bomba, sapo que diz, né, para extrair a água, e cavamos por debaixo assim, e fomos até o fundo, o firme, porque tudo era aterro. Cavamos aí uns 4 metros ou mais. Quando chegamos no firme, batemos algumas estacas de eucalipto verde, e depois colocamos concreto e viemos vindo por debaixo da viga que já tinha feito, e assentou. Daí não pendeu mais. Resolvemos o problema, porque fomos lá no fundamento. Porque abria, rachava a parede, ia lá, colocava alguma coisa, rebocava, pintava, aparecia novamente. Estava ali o problema. Então, é ir lá tratar a causa. Ir lá e ver o que é, o que está causando aquilo. Se a esposa está faltosa com alguma coisa, está uma cobrança por parte do marido, negligenciando alguma coisa, no cuidado da casa, ou seja o que for, vamos lá, vamos ver onde é que está e ir lá no lugar firme para solucionar aquilo. Se é o marido que está desatencioso, seja o que for, há uma reclamação por parte, e daí eu vou me reunir com os irmãos, né, mas vou somente dar um toquezinho aqui. O meu marido, ele não é espiritual. Talvez ele não seja espiritual no teu olhar, porque ele é um homem com alguma aptidão, talvez, como eu creio que Paulo disse, né, sobre os dons. Ele disse assim, há dons de sabedoria, ele cita há dons de discernimento, há dons de repartir. Pessoas na igreja têm o dom de cuidar de outros. Ele não pode, ele já vê de longe, já detecta. Aquele irmão, ele mudou de emprego, então ele saiu dali, não recebeu ainda. Quando vê, aquele irmão está atendendo. Talvez não seja uma pessoa dedicada ao extremo à oração, talvez não seja uma pessoa de leitura, mas o dom dele é de repartir, de ajudar, de atender. Eu estou falando isso porque, às vezes, no teu conceito, não, meu marido tinha que ser assim, um homem dedicado e lendo mensagem. Não, talvez não. Mas não quer dizer que ele não seja uma pessoa espiritual, que não tenha Deus na vida. Ou talvez esteja faltoso, talvez seja uma negligência. Está faltando com aquilo para ser o chefe do lar. E eu tenho algumas lembranças, pelo menos na mensagem, não sei se há almas que estão em prisão agora, que eu achei assim o irmão Branham muito, vamos dizer, quase ingênuo, né? Se alguém quiser reparar. Ele disse assim, eu liguei para a irmã Ude, se não é esse o nome, é outra, e estava conversando com ela sobre o que eu vou pregar. Ora, será que o irmão não tinha que falar com o marido? Não, aquela irmã, ela tinha uma compreensão, né? Só estou dando um exemplo aqui, não sei a profundidade da causa, mas assim, então aquela cobrança, né? Porque tem que ser o marido,
talvez o irmão esteja em falta mesmo, né? Negligenciando. Mas, às vezes, ele é dotado de virtudes que acompanham a sua vida e é útil ali na igreja e no casamento, cuidadoso, não deixa faltar, mas a irmã está sempre cobrando aquela falta. E vice-versa. O irmão Brana nunca falou assim da irmã Meda, né? A minha esposa, quando ele foi orar, que ela estava com câncer, e ele estava um tumor do tamanho de uma laranja, e ele estava lá distante em uma campanha. Eu me ajoelhei e comecei a dizer: Senhor, ela tem sido uma boa mãe. Senhor, ela tem cuidado de minhas roupas. Senhor, ela tem lutado com as crianças na minha ausência. O irmão Brana não ficou dizendo: ela é uma mulher de jejum e oração, ela é uma mulher que vive em constante oração por mim. E citou, não que a irmã Meda fosse uma pessoa que não orava, ela não gostava de passar roupa, né? Então, para ocupar e compensar aquilo, pegava a camisa de José, a roupinha do José, da Sara, da Rebeca, enquanto passava, orava. Senhor, abençoa a minha filha na escola, e assim passava mais rápido. Então, mas quando o irmão Brana foi citar, e daí veio e é um dos tópicos do poder da palavra falada, que antes que o médico acorde que aquele tumor suma, e o médico veio e começou a procurar. Senhora Brana não está mais aqui. Então o irmão Brana citou essas coisas. Ela cuida da casa, ela mantém as coisas lá na minha ausência, as crianças. José, no tempo de rebeldia, um dia o irmão Brana chegou e ela queria que o irmão Brana desse uma surra em José, e tanta coisa, assim, bateu a porta na cara do irmão Brana. Foi onde apareceu aquele tumor, gerou depois aquele problema. Era simplesmente um casamento ali, um casal com seus dilemas e seus problemas. E a fase que a Rebeca ficou rebelde, aprendendo a tocar música de rock and roll, e todas essas coisas passaram. Mas quando a irmã Brana foi citar, né, na oração, ela tem sido uma boa mãe, ela tem cuidado do lar, na minha ausência e tudo mais. Então veio a palavra falada lá distante, e aconteceu. Então, não que eu estou concordando com tudo, e não, é assim mesmo, não. Eu só estou tentando mostrar um pouquinho de um ângulo diferente. Amém? E tanta coisa, né? Repito, a questão do diálogo é uma coisa muito faltosa, que é um combustível que faz a coisa não andar mais, né? O diálogo, a conversa. As irmãs saber também que às vezes o marido precisa, os homens precisam de um pouco de quietude. Mas o irmão lembrar que a esposa precisa conversar. Deus fez assim, nos fez diferente. E esse mundo se encontra. E dentro desse mundo acontece, como eu falei, as histórias, as famílias, os países, e o céu vai ser assim. E Deus refletido dessas coisas, né? E eu quero enfatizar a diferença entre pedido e cobrança. Um pedido, né? Um incentivo e uma cobrança tem muita diferença, né? Muita diferença. E algo que me veio na mente, a questão do tom. Você pode falar a mesma frase, sem mudar uma palavra. Depende como que você vai falar. Antigamente, quando não se tinha celular, quando não se tinha telefone, então o meio mais rápido de comunicação era o telegrama. O telegrama chegava na hora. Então era digitado, né? Vinha então, aparecia na hora ali, por códigos. Então era pago e era caro para mandar. Vou mandar um telegrama para o Rio de Janeiro. A pessoa recebia lá a frase, né? Mas era pago por palavras, se não me engano, por letras. Então se diminuir o máximo para não pagar muito, né? Então
o filho foi estudar ou trabalhar em certa capital, e daí mandava um telegrama. Aí o pai olhava o telegrama, olha aqui, ó, não aguento mais, não suporto mais, é toda semana. Pai, manda dinheiro. Onde já se viu? Mandei semana passada, agora tem que mandar de novo. Aí a mãe disse assim, deixa eu ler aqui, disse assim, ó, pai, manda dinheiro. Ele assim, é assim que está escrito. É assim que está escrito. Ah, não, vou mandar já. Porque o tom que se falou aquilo veio com uma cobrança. Ele primeiro leu como um desaforo. Depois a mãe colocou açúcar ali, né? Sentimento. E saiu diferente. Então, às vezes, é o tom, é o momento que se fala. Não é o momento. Não, o momento não é de falar. Porque a coisa ficou nervosa, a temperatura subiu, os ânimos estão agitados, aconteceu alguma coisa, vai causar problema. Pode ser a verdade absoluta, pode ser corretíssimo, mas não vai causar bem nenhum. Como disse Salomão, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita grande contenda. A palavra branda, saber colocar aquilo, saber trazer, e é onde muitas e muitas e muitas vezes nós faltamos. Aí depois vem o problema, depois tem que recorrer àquilo, tem que dar um tempo, vem o prejuízo, vem o sentimento, vem a ferida, porque falou uma verdade na hora errada, falou com um tom errado, falou na hora errada. Então, cuidar dessas coisas. O irmão Brana foi o profeta de Deus. O irmão Brana cumpriu Lucas 17:30, a segunda manifestação do Filho do Homem. Deus mandou ele para o oeste, através de uma visão que ele teve, e 6 sonhos de irmãos no tabernáculo, todos eles relacionados a ele ir morar em Tucson, lá onde, perto do Monte Pôr do Sol, onde a espada ia cair, porque estava fazendo o ciclo, né, cumprindo o ciclo, que assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente. Ele não tinha como ser no leste. Sabe, os Estados Unidos, ele vai de mar a mar, né? O irmão Branham não tinha como receber o que recebeu, a comissão, a visitação dos 7 anjos, a espada na mão no leste. Ele tinha que estar no oeste, lá, e Deus mandou, agora vai para Jeffersonville e prega lá. Mas ele se mudou para lá. Não tinha igreja para levar as crianças, não tinha ninguém, nem irmãos não moravam lá, muito embora muitos irmãos venderam tudo que tinha e foram atrás do irmão Branham. Mas ele fala assim, eu procurei e não achei, mas ele fala exatamente assim, eu estou dando um tempo para que as crianças terminem o ano letivo. A minha esposa está cuidando da mãe dela, que está um pouco enferma. Nós vamos cuidar dessas coisas, depois nós vamos para o oeste. Olha só o cuidado. Não, eu sou Lucas 17:30, Apocalipse 10:7, se tu não vai comigo, eu vou sozinho. Não, ele não fez assim. Ele respeitou as coisas naturais de um andamento de uma família. Aí a mensagem Casamento do Cordeiro. Casamento do Cordeiro. Eu não sei, não é Casamento do Cordeiro? Eu posso ler aqui e talvez só citar. Eu coloco 2 palavras aqui no busca e ele procura para mim. Eu vou colocar assim, ó. Compras e pés. Vamos ver se eu acho. Eu achei. Era a mesma mensagem que eu li do irmão que disse, depois de 50 eu cheguei a uma conclusão que eu não consigo viver sem ela. Quando você é mais velho, ora, você se sente assim. Eu disse, eu penso que você está certo. O assunto que surgiu, vocês sabem como as senhoras gostam de fazer compras. E minha esposa estava ali.
E ela é a rainha disso. Ela fica o tempo todo. Meus pobres pés quase me matam quando ando com ela pelas ruas. Malaquias 4, olhando vitrine, Apocalipse 10:7, com os pés inchados. Não, eu preciso olhar lá, eu vi uma blusa lá, assim, não, lá vai Malaquias 4. Aí, às vezes, nós pensamos assim, né, que ser um homem muito próximo de Deus e alguma coisa assim, que era só raio e trovão e poder da palavra falada, você encontra um homem com os pés inchados e a esposa olhando vitrine. Eu sei que alguns preferem entregar o cartão, não, vai dar, e tudo bem. Aí só vai chegando ali, né? Plim! Você fez uma compra em tal lugar, eu fiz uma compra. Ó, cuidado, hein? Controla aí. Ah, o pastor mandou, não estou mandando nada. Estou ajudando vocês, hein, irmãs? Olha, muito bem, mas depois eu me reúno com os irmãos. Tá bom. Muito bem. Que coisa, né? Então, agora eu vou terminar com algo aqui. Eu falei bastante, né? Eu achei que ia terminar nos 40 minutos. Tá bom. E isso que eu vou falar agora vai ficar para uma próxima reunião. Eu só vou dar uma passada aqui. Que você precisa cuidar de todas as áreas. Palavras. Falar palavras para ela, falar palavras para ele. Tocar. Ações, cuidar do lixo, cuidar das gavetas, cuidar do sapato, coisinhas, né? E cuidar de todas as coisas. Cuidar de todas as coisas. Eu vou ler uma escritura. Em 1 Coríntios 7. Porque se meu carro está com problema nos pneus, não adianta eu levar na mecânica. Eu tenho que levar na borracharia. Se o problema do meu carro é elétrico, os faróis não estão acendendo, eu não levo na borracharia. O borracheiro vai dizer assim, não, o senhor leva ali na elétrica do seu Zé. Porque um problema do meu carro, ou o problema que ele apresentou, é elétrico. Você entende? 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. Ora, quanto às coisas que me escreveste, então escreveram para o apóstolo Paulo lá. Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher pague ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher, porque agora não é uma vida de solteiro, é uma vida de dois. É um casamento. E você não é mais dono do teu próprio nariz. Nem você, irmã, e nem você, irmão. Você tem uma vida a dois. É um casamento. Unidos. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Não, meu marido é tão espiritual, a minha mulher é tão espiritual, nada disso, não é isso que a Bíblia fala.
que ele vive em oração, em separação, em jejum. Não, não. Tudo isso tem que se fazer e é honroso, e Deus se agrada disso. Mas estamos olhando aqui como Paulo está apresentando como um casal. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por acordo, por algum tempo, e também não demora, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Outro dia eu falei aqui, e talvez não fui entendido, eu falei assim, às vezes as irmãs são muito ingênuas, e os maridos também são ingênuos, e acham que a esposa não precisa ser atendida na área física. E eu não estou usando exatamente a palavra correta. E a irmã pensa que o marido não precisa ser atendido na área física, humana. E Paulo está dizendo diferente. Ó, vocês se separem em acordo por um pouco de tempo e vocês vivam como uma só carne. E alguns problemas surgem por negligência. Pela a irmã pensar que o marido, aí vem o que eu falei, a ingenuidade. Então aqui, ó, é carne, sangue e humanidade. Esse aqui de fora, ele não recebeu a adoção ainda. Quem recebeu a adoção é o de dentro. Um dia, o irmão Brando esteve na sexta dimensão e ele veio dizendo, lá não se chora, não se sente tristeza, não tem ontem nem amanhã, é como se tivesse sempre chegado ali. E ele disse assim, lá não existem as glândulas sexuais. Aqui existe. Aqui você não negligencia, para que o diabo não tente. Vocês em acordo, você pode se separar por um tempo e vocês coabitem, Paulo disse. Então, se negligencia, agora você está passando algum problema, alguma coisa, como eu usei a questão do carro, né? Se o carro está com problema no motor, então leva no mecânico. Se alguém está com alguma necessidade, algum problema, então faça um cuidado e alguma coisa para que o diabo não se aproveite da negligência no casamento. Porque são dois, e daí vem a aplicação de Paulo, né? Venerado seja entre todos o leito sem mácula, aquela santa irmã, mãe de filhos, é uma santa perante Deus, uma mulher de poder, de virtude, de convivência, de comunhão com Deus, e não sei quantos anos casado, e quantas vezes ela atendeu seu marido e viveu com seu marido. O que Sara disse quando Elohim visitou eles em carne humana? Sara terá um filho. Qual foi o pensamento dela? Voltarei eu a ter prazer com meu marido? O que ela falou? Ter prazer com meu marido. Fica tão espiritual que daqui a pouco negligencia, o diabo entra e de repente está fazendo um dano no casamento. Eu falei em meias palavras, né? E eu espero que vocês tenham entendido tudo, porque estamos falando destas coisas, não é? Amém. Vamos então ficar em pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus amplie minhas fragmentadas palavras e acrescente tudo isso em cada coração. Amém. Se você puder abraçar sua esposa e neste momento orarmos juntos. Querido soberano Deus, nós queremos te servir, Senhor. Fazer o melhor, ó Pai.
E precisamos que o Senhor cuide de todos nós, ó Deus. Cuida deste casal, Senhor, jovens ou, Senhor, mais maduros. Mas todos precisamos, Senhor, te honrar com nossa vida aqui, Senhor. Com nossas famílias, Senhor. Que sejamos nós, Senhor, exemplos entre os exemplos. E que o mundo possa olhar, ó Deus, e notar a diferença, Pai, quando aquele casal passa, Senhor, e eles respeitosamente estão, Senhor, te honrando com o amor entre eles, com a união, Senhor, com a intimidade entre eles, ó Pai. E que teu Espírito Santo, ó Deus, corrija as coisas, ó Pai, e que sejamos prósperos, Senhor, e que esta igreja, Senhor, e estas famílias e esses casais possam te honrar cotidianamente, Senhor, com gestos, com palavras, sim, Senhor, te servindo, ó Deus, honrando e vivendo um para o outro, assim como o Senhor ordenou, que sejam uma só carne, Senhor, e vivendo um fiel casamento, diante de um mundo, Senhor, problemático, diante de um mundo, Senhor, cheio de, ó Pai, deficiência e tanta falsidade, ó Pai, e maus exemplos, Senhor, corrupções em todos os lugares, lares desmoronando, Senhor, ó Pai, mas nós queremos te servir e te honrar a cada dia. Nós te amamos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude e que possamos, Senhor, honrar e cumprir nossos dias aqui, Senhor, te servindo, Senhor, com lealdade. Abençoa também nossos jovens, Senhor, que eles possam, Senhor, te honrar e amanhã ou depois serem, Senhor, os casais futuros aqui, ouvindo talvez essas coisas, ó Deus, e que eles possam, Senhor, sempre brilhar neste mundo, Senhor, de trevas, e serem esses destaques, te honrando, Senhor, e te servindo. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém.